Internacional vai com o Bruno Henrique mesmo, né? De titular, né? É o novo dono da posição. Né? É a tendência. O Roger ele já falou em muitos momentos sobre dar a oportunidade de alguns titulares recuperarem o seu posto, de brigarem pela titularidade, nomes como talvez Borré, Wesley, Thiago Maia, mas o Bruno Henrique ontem treinou entre os titulares, pelo menos na atividade que a gente pôde acompanhar ali depois do aquecimento, no início do treino da última quarta-feira, junto com ele, Brian Aguirre, Rojo, eu acredito que fazendo a do Vitão, que teve uma virose e por isso foi ausência no treinamento, Juninho revezando com o Kaique Rocha e Bernabei, Fernando, Bruno Henrique, Vitinho, Alan Patrick e Wesley e Luca. Lembrando que os 4 jogadores que estavam na data FIFA se representaram nesta quinta-feira. E a informação que a gente trouxe em primeira mão na Rádio Bandeirantes é de que Juninho será a reposição de Vitor Gabriel no sistema defensivo. Ele revezou no treinamento com o Kaique Rocha, atuou por mais tempo também, claro, e será o escolhido. Ele foi contratado para ser zagueiro de hierarquia, acabou se tornando um reserva na concepção do torcedor, da grande maioria dos torcedores do Inter por conta da grande fase do Vitor Gabriel, mas agora receberá uma oportunidade e vai estrear muito provavelmente no Maracanã no próximo sábado. A minha dúvida é, vai começar com Valência ou com Borré? Essa é uma discussão bem pertinente, porque a gente fala muito de hierarquia e da gestão de grupo do Roger. O Ener Valencia, ele é um reserva com nível de titular. O Carboneiro, ele vem jogando muito bem. Titular que virou reserva, que jogou pouco. O Carboneiro, depois melhorou. A gente vê uma distância entre ele e o Wesley na hierarquia. O Rafael Borré e o Ener Valencia não. São jogadores que estão muito próximos. Então, a tendência hoje é da manutenção do Ener Valencia. Que é o mais correto. A manutenção do Bruno Henrique e uma oportunidade para o Wesley no lado esquerdo. O Wesley tendo essa oportunidade de brigar pela titularidade com o Carboneiro, mas o Bruno Henrique conseguiu segurar as pontas como segundo volante titular e o Ener Valencia é um dos grandes destaques do Inter nessa reta final de Campeonato Gaúcho. Olha, mas vou dizer o seguinte, tá? O Carboneiro é outro que já apareceu bem, hein? Muito. Sim. O Wesley, se voltar, é carteiraço, né? Eu também, não tiraria o Carboneiro. Eu acho que agora é o seguinte, aí já tem uma disputa, como tem a disputa na frente, que tá oscilando muito, né? Ora é Borré, ora é Valência, depois é Borré, Valência. Acho que convém não mexer tanto assim, né? Mas se o Wesley estiver com uma boa condição física, o que ele não tinha na decisão do Gauchão, sim, né? sim. Aí ele ganha a posição do Carboneiro, né? É, porque a gente fala muito da hierarquia, o Ener Valencia e o Borré, eles estão no mesmo estágio, eles estão no mesmo patamar dentro do Internacional, o investimento foi muito parecido, então o momento é do Ener Valencia, tudo bem, joga o Valência, como foi no ano passado com o Rafael Borré. Com o Carboneiro e com o Wesley eu vejo de uma forma diferente. O Wesley foi figura central do Inter no ano passado e o Roger fala sobre dar a oportunidade dos titulares brigarem por essa posição. Então eu acredito, vendo o treinamento de ontem, com o Bruno Henrique recebendo uma oportunidade e o Wesley também, que o Wesley siga nessa posição como meia esquerda e o Carboneiro comece no banco de reservas. Aliás, o pessoal lá levou o Carboneiro só pra se enturmar lá com os outros jogadores, porque ele não ficou no banco nos 2 jogos, né? Facundo Torres também no Uruguai, mesma coisa. É, mas é importante pro Carboneiro, independente se ele vai jogar ou não, né? Não, é que ele nem ficou no banco. Ele não nem teve a possibilidade de fazer o aquecimento, de sonhar com uma Está ali, estreia. né? Ele nem estaria. No jogo. Ele nem estaria entre os convocados, né? É natural. O Sinisterra é o titular, é um titular que entra no banco de reservas. Eu gosto muito dessas convocações que vão além dos jogadores que podem ficar à disposição. Convoca 23, 11 vão jogar, 12 no banco e acabou. E acabou, eu também aí acho. Convoca 26, aí 3 os caras ficam ali só passeando. Exatamente. Eu vejo que o único ponto positivo dessas 3 convocações adicionais é em levar jovens para a seleção brasileira. Mas alguém pode se machucar num treinamento aí. Não dá para levar o número exato de titulares Mas e ainda reservas. assim vai ter 11 reservas. Não, mas se machuca, ficam 11 mas fica de sobreaviso. O que o Calvin quer dizer é o seguinte, pré-lista, é né? botar todo Chama mundo... pela pré-lista. Claro, é botar todo mundo no banco de reservas, não deixar um cara fora. Porque aí o cara sofre o prejuízo de... Porque pra ele é o seguinte, ele ir pra seleção... Tá fazer igual. tudo bem, mas ficar fora do banco é uma decepção, né? Mas eu é não que há muito gostaria. tempo ele não... Quando é que ele tinha sido chamado pela última vez? Só em seleção de base. Não. Só em seleção Pra de ele base. já é um avanço. Então, e voltando Ô, então... Mal, Fala, Pretzel. deixa eu fazer um esclarecimento contigo. Nada contra as informações. Mas da onde que surgiu que o Fernando foi consultado pela CBF? Ele não poderia ser convocado, cara. Tinha que chamar da pré-lista. Ele não estava na pré-lista. Tudo bem. O que eu recebi
era de que o Brasil analisava, a CBF analisava uma possibilidade pela experiência do Fernando e a facilidade da logística do momento, porque é jogar aqui em Buenos Aires, o Bruno Guimarães estava pendurado, e tem sempre um descontentamento dos clubes europeus de uma convocação de um nome da Europa para vir jogar um jogo. Um cara da pré-lista, não daria tempo de chegar e aí tem que abrir mais um nome. E foi uma consulta porque a CBF sabia que seria difícil. A CBF consultou o Inter para saber a situação do Fernando, a situação clínica, se ele estava apto 100% fisicamente para jogar, para depois consultar a FIFA se existia essa possibilidade. Primeiro conversou com o Inter, depois conversou com a FIFA. Quem foi que ligou? O Rodrigo Caetano desmentiu isso, cara. O Rodrigo Caetano desmentiu. É que pra mim é meio claro que ele vai desmentir isso, porque passa um ar de desorganização que não surpreende da CBF. Eu ficaria surpreso... Mas se convocasse... Não, mas vem cá, se ele desmentiu, não tem sentido ele não ter desmentido, porque se tivesse alguma coisa e o Fernando fosse convocado, aí sim ia ser desorganização. Porque tu ia estar indo contra todos os... O Alisson, por exemplo, do São Paulo, estava na pré-lista. É que são posições diferentes também, né? O Fernando e o Alisson seria muito mais uma reposição talvez ao Gerson. Não, mas o Alisson joga de primeiro no São Paulo também, cara. Tá jogando de primeiro, vai jogar de primeiro contra o Sport agora. O que eu recebi é que tinha essa questão de relacionamento com os clubes do futebol europeu, de trazer um cara da Europa pra jogar nem saber se ele vai jogar um jogo, ficar 2-3 dias, o desgaste da viagem e depois voltar. O Fernando já tava aqui do lado, é um jogador de muita experiência, vivendo uma grande fase. A CBF consultou para saber a situação clínica do Fernando. Depois foi a FIFA e recebeu a negativa. Então, mas foi uma possibilidade que a CBF levantou, considerando a logística daquele momento. E assim, independente das falas do Rodrigo Caetano... Não seria por uma convocação futura, talvez? Não, acho... Para esse jogo? Talvez o Fernando numa pré-lista, né? Considerando novamente essa logística, mas... Porque foi um erro, né? Foi um erro cogitar o Fernando, imaginando que a possibilidade da FIFA aceitar isso era muito pequena. Mas eu não me surpreendo nem um pouco com as falas do Rodrigo Caetano. Me surpreenderia se ele confirmasse isso, porque a CBF passa por um período de instabilidade, muita desorganização e só corroboraria isso. A desorganização da CBF é ad eterno. Existe há 30 anos a desorganização. Tô pra ver uma que não... E o Flamengo, hein? Uma base do Flamengo com alguns jogadores que preocupam. Parece que o Gerson vai ser poupado para Libertadores, porque não tá em condições perfeitas. Então a base do Flamengo provável com o Rossi, o Wesley, o Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, o Pulgar, De La Cruz, Matheus Gonçalves, e Luiz Araújo, Bruno Henrique ou Juninho, porque o Bruno Henrique é dúvida ainda, e o Plata. Deve ser esse o time para enfrentar o Inter. Dá pro Inter ganhar, hein? Se o Flamengo é bom, mas dá pra ganhar, hein? Tu que gosta do palpite, como é que é mesmo, Xandão? Palpitar é brincar. Palpitar. Tu anda muito no celular aí, viu, Calhau? Tu tá cobrando pro pessoal prestar atenção, mas tu não sabe celular. Eu tava pronto pra dar uma resposta em relação a isso na primeira oportunidade. Eu tô dando uma olhada aqui. Tá bom, não vou pegar o celular. Mas o que tu tava dizendo, que eu prestei atenção no time que tu mencionou do Flamengo, provável escalação, 1-0 Internacional. Vocês podem anotar. Não duvido. Pra mim vai ser 1-1. Eu acho que o Inter ganha lá. A minha grande dúvida era em relação à figura que faria o papel de meio armador, né? Porque sem o Gerson, o De La Cruz pode ser deslocado, o Alan pode fazer essa posição, por mais que eu não goste dele atuando como segundo volante, porque seria uma improvisação. O Matheus Gonçalves é um jogador de lado de campo. Sim. Até o Plata já jogou ali em determinado momento nas finais do Campeonato Carioca. Então, assim, é um time muito qualificado, mas perde muito da característica. Tem um jogador ali do Flamengo que eu acho um baita jogador. Não é pro futebol brasileiro, é nível Europa, que é o Pulgar. E joga o Pulgar é uma enormidade. Joga menos que o melhor Vila Sante e o melhor Fernando. Não, o melhor Fernando eu não vou nem colocar, o Fernando do Inter. Eu acho que o Fernando do Inter e o melhor Vila Sante do Grêmio jogam mais que o Pulgar. Eu prefiro o Pulgar. O Pulgar é jogador de boa estatura, joga sempre de cabeça erguida também para encontrar o melhor companheiro, bom passe, bom bola longa. O que o Flamengo cresceu, né, Calhau? Não sei se tu concorda, foi o jogo coletivo, né? Sim. Que a qualidade técnica tem bastante, mas o coletivo do Flamengo cresceu demais o time, com o Felipe Luiz. Sim. Não, e esse jogo do Flamengo, no Flamengo, está sendo tratado como um jogo muito importante para justamente mostrar em qual estágio que o Flamengo está, né? O próprio Felipe Luiz falou isso, né?